Irmão, obrigado. Fica à vontade. Idem, eu reproduzo as suas palavras em relação a você, né? Realmente é um privilégio a gente trabalhar para a divulgação do Espiritismo, porque a gente sai de casa, às vezes, com uma mochilinha, com umas roupas para um pernoite, em algum lugar que a gente nunca foi, não sabe o que vai acontecer, e chegando lá para cumprir um dever, né? Que a gente cumpre com prazer, a gente conhece amigos para a vida toda, né? E já foi mencionado anteriormente, quem viveu uma vida inteira assim foi minha avó, né? Sueli Schubert, que obviamente é uma fortíssima inspiração para a minha vida e que saía de casa 2 vezes por semana para viajar o mundo, todos os estados do Brasil ela visitou, com uma alegria assim de adolescente, né? Era uma coisa muito inspiradora de se observar. Então, até breve, amigo. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre Leon Denis e questões sociais. O tema ele é importantíssimo. As questões envolvidas são prementes, são questões que nos interessam de perto. O pensamento espírita e o movimento espírita dedicam-se intensamente, de uma maneira exemplar, às causas sociais, seja de maneira assistencial, em face da pobreza extrema, em face de necessidades imediatas, seja na promoção da criatura humana, através da educação, da sensibilização, através da arte, de que Leon Denis fala de uma forma insuperável, incomparável em toda a vasta literatura espírita. Não há mais nenhuma pessoa que fale sobre a promoção do ser humano através da arte, como ele fala, e de inúmeras outras maneiras, até mesmo através do exemplo prático, os espíritas ou os praticantes do espiritismo, para a gente não fechar o termo, né? Espírita parece algo completo, algo que já está acabado, algo que já é, e quando na verdade nenhum de nós é espírita, né? Nós somos praticantes do espiritismo, né? Nós somos estagiários ou pessoas que treinam, que exercitam o espiritismo. E na nossa prática ou no nosso exercício espiritual, no nosso exercício de consciência, de maturação, nós topamos, louvado seja Deus, muitas vezes com oportunidade de transmitir algo bom para as pessoas, algum tipo de estímulo, um pensamento otimista que seja, um bom ânimo, um momento de humor, a graça, a descontração, a leveza do olhar, do sorriso, né, que às vezes é difícil para nós mesmos. No meu caso, por exemplo, é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que, por personalidade, luta com vários conflitos internos, mas eu nunca admito, né? Um outro exemplo que eu tiro da nossa nobilíssima Sueli, né? Eu nunca permito que os meus conflitos, as minhas perturbações, elas vazem para as pessoas ao meu redor, particularmente quando nós estamos fazendo a divulgação do Espiritismo. Que esses momentos são momentos sagrados em que nós estamos imbuídos de uma missão muito especial. Mesmo que nós não tenhamos recursos, que nós não tenhamos ferramentas, nós temos que tentar estar à altura da mensagem. E a mensagem do Espiritismo é a mensagem consoladora através da compreensão. Ela acalma e acerena o espírito, ela imbui o sujeito de ânimo através do entendimento, da compreensão. Por isso é muito importante nós falarmos de Denis e falarmos de livros. Nós temos, lamentavelmente, de anos para cá, uma nova tendência no movimento espírita, que é a de não falarmos de livros, falarmos muito de improviso e expressarmos nossas opiniões pessoais, né? A posição do Humberto, a posição da Larissa, a posição do Eduardo, do William e assim por diante. O que, obviamente, muito pouco contribui para qualquer pessoa, na medida em que as nossas posições pessoais de caminhantes, elas não vão servir à maioria das pessoas, a não ser talvez uma ou outra pessoa
com condições de vida quase exatamente iguais, com personalidades quase exatamente iguais. Mas na medida em que nós falamos da sabedoria dos imortais, na medida em que nós falamos da doutrina dos espíritos, codificada cuidadosamente, não de uma maneira assim infalível, porque a infalibilidade não existe no planeta Terra, e nós não somos dogmáticos e fanáticos para acreditar isso, mas codificada com esmero, com cuidado, com maturidade, por um encarnado muito especial, que era Allan Kardec. Através dessa sabedoria dos imortais, nós podemos sim ter cânone seguro para as nossas vidas. Nós podemos sim orientar a nossa caminhada a partir da sabedoria daquelas almas, como as de Cristo, de Francisco de Assis, de Sócrates, de Teresa d'Ávila, de Joana de Cusa, que há milhares de anos vem acertando. Então, nós temos, nesses referenciais transcendentes, nesses modelos de comportamento e também de pensamento, cânones seguros para seguirmos uma direção que, de novo, não é dogmática, deve, merece, precisa ser refletida e questionada, mas é uma direção razoavelmente bem testada, razoavelmente bem pensada e que se mostra segura na prática. Porque quando nós observamos o comportamento dos bons praticantes do espiritismo, daqueles que de fato praticam, nós vamos observar que esses comportamentos são apreciáveis, são comportamentos às vezes até mesmo admiráveis. Então é nisso que nós tentamos nos espelhar. Bom, em face das questões propriamente sociais, nós podemos observar de uma forma muito óbvia, muito clara, que essas questões, teoricamente, elas vão se assemelhando cada vez mais a questões econômicas, a uma reflexão a respeito das práticas econômicas e comportamentais das pessoas em face da economia também. E mais recentemente tem ficado também muito evidente, isso sempre foi assim, mas no Brasil, especialmente, onde nós não tínhamos tanto o hábito de pensar nessas questões, mais recentemente voltaram à tona as questões políticas e as relações ou o impacto da política sobre a sociedade, sobre a economia e assim por diante. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos dizer é que, em primeiríssimo lugar, o espírita não tem nenhum motivo para se acovardar diante dessas questões. São questões espinhosas, desconfortáveis, que geram uma série de incômodos, suscitam uma série de paixões nas pessoas e, entretanto, Kardec as enfrentou desassombradamente, sem nenhuma dificuldade, num momento infinitamente mais difícil e delicado do que o nosso, porque, de fato, viveu em uma ditadura, a ditadura de Napoleão III, um momento com censura, com limitações graves à liberdade civil e também onde havia confrontos com a Igreja por parte dos dissidentes. Os espíritas, notoriamente, claramente, são dissidentes a partir de uma perspectiva tradicional das igrejas cristãs. No caso da França, especialmente, também da Espanha, onde houve um auto de fé de queima de livros espíritas, né? Nós temos a presença da Igreja Católica criticando e se colocando fortemente contra, embora, apesar da confusão de alguns praticantes do espiritismo, o espiritismo como um todo jamais se colocou contra nenhuma igreja, nenhuma religião estabelecida, jamais se colocou contra nenhuma doutrina, todas respeitando na medida em que elas fossem crenças sinceras, crenças verdadeiras daquelas pessoas que as professam. Mas Kardec, então, enfrentou as questões sociais com muita tranquilidade, era tabu falar numa série de coisas sobre as quais ele decidiu falar, ele queria não apenas fazer essas questões, levar essas questões aos espíritos, mas quis publicar, quis colocá-las no livro dos espíritos, questões sobre a igualdade entre os sexos, sobre a igualdade entre as diferentes raças, na época se usava esse termo,
né, inclusive cientificamente. Hoje nós entendemos que são diferentes etnias, né, diferentes disposições fenotípicas apenas, de aparência, mas questões ligadas à religião oficial, ao governo, à justiça social e também várias questões típicas de época que já, felizmente, não são mais típicas, como o duelo ou a pena de morte, né? Questões que ou desapareceram ou estão desaparecendo do mundo já. Muito bem. Então, na medida em que Kardec não teve dificuldade em lidar com essas questões, nós também não deveríamos ter. E, entretanto, porque a cultura se configurou como extremista e como conflitiva, nós temos a tendência, de alguns anos para cá, de talvez 10 anos para cá, a considerarmos esses temas difíceis, ou temas que merecem a nossa fuga, a nossa retratação na medida do possível. Não deve ser assim. Denis lançou-se de cabeça a esses temas, tratou-os teórica e praticamente, como sujeito que conhecia em primeira mão as injustiças sociais, vindo de família muito pobre, uma família que realmente não tinha condições de se amparar, por exemplo, em caso de invalidez ou em caso de velhice. Na idade avançada, os pais de Denis não podiam cuidar de si, por exemplo. Eles não tinham condições materiais de se alimentarem. E Denis precisava trabalhar, já muito jovem, porque ele nasceu com os pais já com uma certa idade, então precisava trabalhar para sustentar as 3 pessoas da casa, ele e os pais, depois ele e a mãe. Então, essas condições, Denis atravessou e conheceu muito bem. Então, é preciso a gente observar que a perspectiva de Leon Denis não é teórica. Então, quando vocês estivermos assim de uma vida, às vezes, vamos supor, tá? De classe média, com frequentação a uma universidade, e teoricamente, com um professor, nós tivermos aprendido alguma coisa sobre política, sobre sociologia, sobre economia, e acharmos que o Leon Denis está delirando, que ele não sabe direito do que ele está falando, vamos pôr o pé no freio e vamos pensar se, além de discutir com ativistas políticos do seu próprio tempo, com outros autores, ele era um grande literato famoso na França da época, ele tinha passado por uma vida de operariado, seus pais também, então ele conhecia em primeira mão as misérias, a opressão dessa vida laboral, de modo que é de se questionar se nós podemos instintivamente ou automaticamente, baseado em teorias apenas, questionar as posições políticas que ele tinha. Claro, também são posições de época. O espírita nada deve acatar sem exame, e na medida em que essas posições elas forem contextuais da França dos anos 1900, alguma coisa assim, nós temos todo o direito de questionarmos até que ponto é ou não é assim. Mas uma coisa que salta aos olhos logo de cara é que nesse aquecimento das paixões políticas, no Brasil particularmente, no resto do mundo também vem acontecendo, né, a polarização ideológica que nos torna menos racionais e menos capazes de diálogo, menos capazes de estabelecermos conciliações razoáveis entre os diferentes partidos ou entre os diferentes graus do espectro político. Essa nova condição ela vai nos dificultar muito a interpretação dos fatos, e é por isso que nós queremos apontar para a leitura. Uma coisa que o nosso congresso aqui faz muito bem, portanto, em contraste com essa tendência estranha do movimento espírita de alguns 20 anos para cá, é apontar para os livros. Nós vemos que aqui o Congresso Leon Denis não é um congresso que cita Leon Denis assim de passagem como uma curiosidade, mas nós queremos falar de Leon Denis, e nós queremos falar em torno do pensamento de Leon Denis, né? Então, é preciso nós nos lembrarmos que a opinião do palestrante ela é muito menos importante do que a opinião de um texto clássico na área, sobre a área. Por mais que a gente goste do palestrante, a opinião do palestrante ela deve ser preterida em função
de um estudo cuidadoso de anos e de uma leitura e escrita cuidadosas que vão produzir um texto maturado a respeito da questão. Então, eu convido vocês a não desistirem dessa apresentação, porque eu agora vou compartilhar com vocês algumas frases recortadas de livros de Leon Denis, algumas visões assim panorâmicas, bem superficiais, sobre os livros de Leon Denis, porque o livro é o fundamento da mensagem espírita, é a ferramenta fundamental, aliás, da mensagem espírita. A mensagem espírita, ela existe através de livros, desde a sua concepção. E são escritores, né, os nossos grandes nomes. Quando a gente pensa em Leon Denis, ou em Flammarion, ou em Chico Xavier, ou em Ivone Pereira, ou em Divaldo, ou em Herculano Pires, seja quem for que a gente pense, a gente está pensando em alguém que não apenas viveu o Espiritismo, mas de alguma maneira tentou sintetizar essa mensagem para a divulgação mais ampla. E ao sintetizar essa mensagem, essas pessoas dedicaram anos e centenas ou milhares de horas de estudo, de exame, de reflexão, antes de grafarem com todo cuidado esses parágrafos. Por isso, o livro espírita é absolutamente insubstituível. Não existe comparação possível entre a apresentação oral e o livro. A palestra ela é a divulgação do espiritismo, né? E as ideias espíritas estão nos livros e, claro, nos atos maturados, exercitados ao longo de décadas, muitas vezes à luz dessas doutrinas, desses livros, desses princípios. Compartilhar, ok. Alguém pode conferir se foi bem sucedido? William está aí? Bom, eu vou pressupor que vocês estão vendo, então, e se por acaso alguém não estiver conferindo, me avisem. Eu quis começar com essa imagem para nós nos lembrarmos de que agora, em 2020, 2021, nós temos trabalho infantil análogo à escravidão. Portanto, quando nós falamos de questões sociais, existem de fato aquelas questões mais teóricas, aquelas questões que envolvem uma filosofia social, uma filosofia política, a qual nós devemos discutir no gabinete ou nos debates livrescos. E, entretanto, há questões de direitos humanos. Há questões que são materiais, prementes, imediatas, e a gente até poderia dizer, assim, com perdão da força da expressão, hediondas, e que estão ainda em curso na nossa sociedade, como, por exemplo, a pedofilia, a escravidão prática, né? Talvez não a escravidão legal, o trabalho infantil, etc, etc, etc. Então, vamos nos sensibilizar, primeiramente, quanto a essa realidade, antes de nós partirmos imediatamente para idealizações, princípios teóricos, e vamos ver até que ponto nós estamos ou não empenhando todos os nossos esforços para rejeitarmos, no nível legal, político, social, prático, humano, essas ocorrências. De que realidade, então, meus amigos, fala o Leon Denis? Leon Denis fala da realidade, esse é um trecho do livro Socialismo e Espiritismo, em que ele mesmo descreve, de forma autobiográfica, sua vida de operário na infância, adolescência e começo da juventude, né? Essa é a realidade da qual ele fala. Então, a partir dessa realidade, ele chega a algumas conclusões sobre a estrutura social presente, né? Aos 12 anos de idade, eu descolava flãs de cobre na Casa da Moeda.
né? Ele raspava as moedinhas com uma lixa, alguma coisa assim, para que saíssem aquelas crostas de sujeira, né? Aquela caraca que fica na moeda. Meus pequenos dedos de criança, com o roçar do metal, algumas vezes se tingiam de sangue. Aos 16 anos, numa fábrica, de louças em Tours, eu carregava um cesto nos dias em que se fazia o desenformamento das peças. Então, aqueles cestos pesando 30, 40 quilos de louça, com a louça fervendo, né, com mais de 100 graus de temperatura, e aos 16 anos, Leon Denis fazia inúmeras viagens, né, forçando o seu corpo nesse trabalho extenuante, aos 16 anos de idade, o dia todo, tá? 8 horas por dia. Aos 20 anos, em uma manufatura de couro, carregava as pelas nas horas de pique, ou manobrava a margarida, que era um instrumento de madeira que serve para amaciar o couro. Obrigado durante o dia a ganhar o pão meu e de meus pais idosos, reservei noites de estudo no intuito de completar a minha leve bagagem de conhecimentos. Desde então, data o enfraquecimento prematuro da minha visão. Como nós sabemos, meus amigos, Leon Denis chegou a ficar cego na meia-idade, completamente cego na idade avançada. Ele atribuía muito disso ao desgaste das leituras, horas e horas a fio, né, do momento que ele chegava do trabalho físico nas fábricas até a madrugada, até o começo da madrugada, à luz de vela ou de lamparina. Se a gente fizer o exercício num dia que falta luz, né, a gente vê que é extremamente desgastante, realmente cansa muito a vista. Bom, eu gostaria de fazer uma volta, fazer um retorno filosófico ao fundamento da doutrina de Leon Denis. Nós temos 3 livros que merecem ser considerados como bases filosóficas do entendimento social ou sociológico de Leon Denis. O Porquê da Vida, esse livro magnífico, foi o primeiro livro de Leon Denis. Ele expressa o pensamento espiritualista, espírita, cristão e existencial de Denis. Quando eu digo existencial, algumas pessoas às vezes ficam um pouco em choque, né? Os profissionais da área da filosofia, porque o existencialismo é uma corrente geralmente associada ao pessimismo filosófico, às filosofias materialistas. Entretanto, há vários existencialistas cristãos, particularmente na França e na Dinamarca, nós temos algumas expressões muito significativas desse existencialismo cristão. Agora me lembrei que na Espanha também. Muito bem. O que significa isso? Significa que Leon Denis se preocupa com o sentido da vida. O próprio título diz isso, o porquê da vida, né? A razão do nosso existir. Nós vamos chegar a isso mais tarde, discutindo seriados atuais, né? E o pensamento de Denis, ele começa por ser espiritualista, ou seja, falar de Deus e da imortalidade da alma. Ele se especifica como espírita, porque para consolar as pessoas não basta falar de Deus, mas é preciso explicar como a justiça de Deus atua. Ele é cristão porque ele enfatiza a promoção do ser humano, seja de si, seja a promoção do outro. No problema do ser, do destino e da dor, um dos pontos altos desse livro extremamente filosófico é o entendimento da dor não como imposição, punição, ou quase que um sadismo por parte de Deus, ou sadismo, quase masoquismo também por parte dos próprios homens ou dos espíritos, né, ao planejarem reencarnações, mas como recurso pedagógico e elemento constituinte comum e natural da experiência humana na Terra. Então, Leon Denis, nesse livro, entre outras coisas, ele elabora uma das, se não a mais espetacular compreensão da dor, em que a dor vai ser explicada como um elemento constituinte da própria materialidade das condições na Terra e da necessidade evolutiva através
do atrito, da necessidade de crescer, evoluir e amadurecer através do esforço e do atrito. No progresso, a gente poderia destacar o seguinte, que Leon Denis, como um bom espiritualista e como um espírita e cristão, ele vai enfatizar o livre-arbítrio como base fundamental de todo o progresso. E aí nós chegamos, meus amigos, no século XXI. Alguns podem conhecer esse senhor, essa é uma das capas de promoção do seriado Dr. House. Por que eu coloquei essa referência a esse seriado? Porque ela expressa maravilhosamente o ânimo, o clima da época de Leon Denis. Não tanto a nossa, talvez, mas essa época do desabrochar intelectual da humanidade, né, em contrariedade ao cânone da igreja, rompendo com a religião do passado, com as ideias religiosas antigas, né, promovendo a ciência contra a religião, e principalmente com um tom de desespero, de niilismo, de falta de sentido e falta de propósito para a vida, né, que muito bem expressos, essas características todas e esse ânimo todo, né, ele é muito bem expresso, né, nesse seriado atual, né, do Dr. House. Esse ânimo, ele conduz a ideias até mesmo suicidas, na medida em que a vida, vista como ausente de sentido ou carente de sentido, ela merece ser questionada. Uma outra forma de niilismo atual, muito mais bem sucedida do que essa aí da época de Leon Denis, que era o desespero franco dos intelectuais, é o desespero velado ou a falta de sentido das sitcoms, desses geralmente seriados de comédia leve, né, que são todos sorrisos, né? Eu procurei no Google uma referência a esse seriado Friends, que é considerado um seriado leve, descontraído, divertido, né? E é interessante que em todas as fotos de referência os personagens estão sorrindo. E, entretanto, esse é um exemplo típico de um seriado moderno, de uma obra de arte moderna, que não nos transmite nenhuma felicidade, nenhum preenchimento, nenhuma satisfação, porque nós identificamos esses sorrisos como sorrisos de fotografia. Aquele sorriso que a gente monta um segundo antes de tirar a foto e que depois a gente volta para as nossas vidas, às vezes, amarguradas, um pouco sem sentido, um pouco miseráveis. E esse seriado ele também é muito especial por ter naturalizado, graças à sua imensa influência, é um seriado muitíssimo famoso, com, se não me engano, 70 bilhões de visualizações, um número absolutamente absurdo de penetração cultural, de influência cultural. Ele naturalizou em nós a ideia de que a vida não possui sentido intrínseco. Ela é vivida apenas de uma maneira hedonística, buscando-se a satisfação de cada dia, o divertimento de cada dia, mas em nenhuma das vidas retratadas no seriado, esse é só um exemplo, tá, gente? Não estou falando mal dos seriados, eu gosto dos seriados, assisto, me divirto, como entretenimento, passatempo, não tem nenhum problema. Estamos aqui fazendo análise filosófica do seriado. E a filosofia é meio chata mesmo, ela tenta pegar as coisas pelo pé na raiz da mensagem, da ideia por trás dessas manifestações culturais, tá? Então, só uma ressalva para ninguém achar que eu estou atacando, detratando o seriado. Mas a filosofia por trás desse e de milhares de outras manifestações artísticas, culturais e midiáticas é a de que, de fato, a vida não tem propósito, as pessoas não buscam e não tentam ter propósito na vida, não se esforçam para ter nenhum tipo de propósito na vida e vão vivendo o momento, vão tentando sorver o momento com essa descontração da juventude, que, inclusive, de uma maneira muito mentirosa e ilusória,
é vendida como uma juventude para sempre, uma juventude que nunca passa, uma eterna adolescência, um eterno brilho, né, da imagem dessas pessoas sempre muito bonitas, claro, como sempre nos seriados, muito divertidas, muito bem-humoradas, muito engraçadas, e que, no entanto, não procuram, não buscam nada. Por que eu estou dando ênfase para isso? Porque essa é uma forma menos traumática de vender a filosofia do vazio, a filosofia do nada, de que nossas vidas não possuem valor intrínseco, nenhuma missão, nenhum trajeto, nenhum direcionamento intrínseco, só que sem aquele clima pesado, depressivo, de desespero, por exemplo, do seriado do Dr. House, onde isso fica um pouco mais claro, ou dos nihilistas, dos intelectuais, poetas e filósofos da época de Leon Denis. Em ambos os casos, no entanto, Leon Denis é muito hábil ao diagnosticar essas filosofias do vazio e da aparência, do materialismo, como filosofias que conduzem no fim, em última análise, ao desespero e à tragédia. Bom, em Socialismo e Espiritismo, eu gostaria de destacar na minha edição da CELD uma introdução magnífica do Renato Zanolla, muito pensada, muito cuidadosa, muito ponderada, né, na contramão também dos radicalismos, das análises afoitas, ou da opinião pessoal sobre, né, fez um estudo aí bem parcial, bem ponderado. Mas vamos aos pensamentos e frases do próprio Leon Denis, começando por essa frase que abre o livro, né, e que vai definir para nós o significado de socialismo para Leon Denis, ou até mesmo, eu poderia dizer, para o Espiritismo. Porque muitos criticam esse livro e criticam Leon Denis, supondo ser ele um socialista no sentido, por exemplo, marxista da palavra, no sentido que o termo socialismo adquiriu historicamente, culturalmente, a partir de certas pautas partidárias, de certas teorias acadêmicas, né? Leon Denis, então, vai definir socialismo da seguinte maneira: espiritismo e socialismo estão ligados por laços estreitos, porque um oferece ao outro o que mais lhe falta, ou seja, os elementos de sabedoria, justiça, ponderação, as grandes verdades e o nobre ideal, sem os quais ele corre o risco de tornar-se impotente e sucumbir na anarquia. Muito provavelmente, Denis está falando mais da necessidade de espiritismo para o socialismo, ou para as ideias sociais, porque é isso que Leon Denis quer dizer com socialismo. Não é uma doutrina específica, é toda e qualquer preocupação social, como diz na frase seguinte, nosso grande filósofo espírita. Socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação das leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Então, nós podemos observar que Leon Denis faz, ou ele cunha, cria, traça uma definição de socialismo como toda e qualquer preocupação com o melhoramento da humanidade, com as condições materiais, intelectuais e morais da humanidade. Ora, portanto, socialismo para Leon Denis não é aquilo que nós geralmente referimos como socialismo na universidade ou nos jornais, e sim um tipo de preocupação social fundamental, moral. Bom, ele também vai dizer ao longo do livro, eu até queria recortar 20 páginas do livro, mas eu resisti a essa tentação e tentei criar um resumo aqui para vocês, a minha própria síntese, que é muito imperfeita, não faz jus naturalmente ao livro, como toda síntese. Por favor, leiam na íntegra, tirem suas próprias conclusões. Mas na minha síntese, Leon Denis enfatiza
que a questão social, do ponto de vista espírita, é sobretudo uma questão moral. As coisas não vão se consertar, não vão ser arrumadas. O Estado, a economia, a ordem social não vão se arrumar por conta de medidas, decretos, de leis, porque enquanto o homem for infeliz, enquanto o homem for mau, ele será infeliz. Então, as mazelas sociais, elas decorrem da maldade humana. Não é possível minorar mazelas sociais sem pôr em xeque a maldade humana. E é claro que sim, medidas políticas, legais, econômicas, que coloquem em dificuldade a maldade, elas vão operar, às vezes, imediatamente numa melhoria, numa diminuição. Mas é preciso moralizar o sujeito. Sem moralizar o sujeito, nós, de maneira racional, não podemos esperar a eliminação da desgraça, do sofrimento, da injustiça, da infelicidade. Bom, de que maneira o homem deixa de ser mal? O Espiritismo responde: através do progresso do espírito, o progresso intelecto-moral. Não há outra maneira de fazer o ser humano deixar de ser mal. Nenhuma reforma ou revolução ou transformação externa o fará. E de que maneira se dá esse progresso espiritual? Leon Denis responde: é preciso dirigir-se tanto ao coração do povo quanto à sua inteligência e razão. Mas de que maneira, Leon Denis, se dirige ao coração? De que maneira tocamos o coração das pessoas? Leon Denis vai responder: principalmente pela arte, pela educação moral e espiritual, que nós, em outros momentos, talvez chamássemos de educação religiosa, mas que Leon Denis não vai enfatizar, e vai enfatizar, ao invés da educação religiosa, educação para a espiritualidade, para o reconhecimento do Deus bom e justo em tudo e em todos os traços da nossa vida. Então, nós nos dirigimos ao intelecto pela educação geral e nos dirigimos ao coração por uma educação moral e espiritual e pela arte. Esse aspecto tão esquecido do progresso do espírito, que no nosso movimento ou na nossa prática espírita, às vezes tem um lugar muito secundário, como uma curiosidade que preenche o tempo entre um evento e outro. Então, Leon Denis vai nos falar também que as reivindicações socialistas, no campo político, obviamente, no campo partidário, no ativismo de rua, de greves, não tem falado ao operário dos seus deveres como cidadão. Só fala ao operário dos seus direitos. E ao não falar dos seus deveres como cidadão, pouco contribui para o seu progresso. Então, ao contrário de confundir espiritismo com política, Leon Denis está tentando aqui espiritualizar a discussão social e política. Ele diz que muitas vezes as pautas políticas sociais instigam a revolta, falando às massas sobre direitos, mas sem ilustrar e amadurecer essas mesmas consciências sobre sua responsabilidade quanto espíritos livres, que constituem o próprio destino. Algumas pautas que Leon Denis traça ao final do livro para o progresso social são: assegurar o pão de nossos últimos dias e o abrigo de uma casa para trabalhadores desgastados pela idade e enfermidade. Lembremos-nos do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade diz assim: numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém passará fome. Isso não é opinião de Leon Denis, é uma decorrência lógica inevitável da filosofia moral, com reflexo, com preocupações sociais, que é a filosofia espírita. Dar à criança o alimento intelectual necessário para a sua prosperidade, para que ela se instrua sobre os grandes deveres da vida, no sentido espiritual mesmo. Proteger a mulher contra as mórbidas fraquezas e funestas seduções que são iniciadas pela miséria. Nós sabemos muito bem, ele está falando em 1900. Quais são essas fraquezas e funestas seduções?
quando a viúva, quando a mulher solteira está na miséria, está à fome, ou tem que sustentar uma criança, quais são as ofertas da sociedade numa época em que a mulher não trabalhava, não existia praticamente essa opção de trabalhar fora. Então, essa preocupação humanística, moral. Assegurar a todos uma parte do bem-estar proporcional à tarefa realizada e aos serviços realizados na obra social. Tornar acessível à alma humana, a todas as almas, as consolações, as luzes que oferecem o culto ao bem e ao belo. Ele que escreveu com letras maiúsculas, tá, gente? Sob suas diversas formas. Ele que escreveu com letras maiúsculas. A arte, a literatura, a poesia, tudo que constitui meio de elevação, moralização e aperfeiçoamento. Tudo que retira a alma das sujeiras do passado, do arrastamento dos hábitos palmilhados já há muitas eras. Dar a todo ser humano um degrau para subir mais alto na hierarquia, não é na hierarquia dos homens, não é na hierarquia social, na hierarquia das almas. Este o papel social do Espiritismo, meus amigos. Então, é algo assim muito elevado, muito sublime, profundamente espiritual, não merece ser confundido com militância política social, como algumas pessoas inconsequentemente, apressadamente extraem, né, desse livro, ou de uma leitura apressada do livro, ou sabe-se lá do que, talvez só do título, porque, na verdade, a interpretação que Leon Denis faz do socialismo é o que nós hoje poderíamos dizer que é uma interpretação com vistas ao bem-estar social, a uma política de bem-estar e à ação social, espírita e coletiva em favor da dignidade humana. Não é da igualdade radical, não é uma igualdade artificial imposta a todos os seres humanos que não são iguais, no sentido radical da palavra, mas é a promoção de todos os seres humanos, a oferta de oportunidades concretas, não apenas materiais, mas também espirituais, de educação, de crescimento, de ilustração da alma, e também oportunidades de gozo, né, do patrimônio que a civilização produziu, para que os seres possam gozar do patrimônio espiritual, cultural, artístico. E aqui eu enfatizo muitas vezes a palavra arte, ou a palavra artístico, né, porque Leon Denis dá muitas ênfases ao longo de toda a sua obra, né, a essa ideia, né, porque este é um veículo muito especial de sensibilização do espírito, de ilustração do espírito através da comoção, não através do discurso, da teoria, da leitura apenas, mas através da sensibilização do coração, através da comoção, né? Então, uma ferramenta absolutamente indispensável. Nós não podemos ignorar e minorar o seu papel dentro da nossa prática espírita ou de qualquer outra prática que tenha por intenção o melhoramento da humanidade, né? Todas as práticas progressistas, todas as práticas e ideias de melhoramento, de aperfeiçoamento da humanidade, de bem-estar social, devem passar por uma meditação muito séria sobre a arte como o veículo que, por excelência, permite e expressa essa transformação do sentimento através de uma sensibilização a partir de espíritos mais elevados e mais sensíveis, como, por exemplo, os grandes músicos, os grandes poetas, os grandes pintores, os grandes diretores e produtores de cinema, né? Não precisamos ter um conceito elitista de arte, podemos pensar na arte simples, na arte popular, nas manifestações banais, às vezes, né? Até mesmo das crianças, daquelas coisas que as crianças produzem, que são muito significativas, embora às vezes carentes de técnica de refinamento, né?
Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, um pouquinho antes de encerrar, né, já estamos terminando, antes de fechar com o assunto final, que é a educação, é que nós temos uma ideia distorcida, tanto para um extremo mais à direita, quanto para um extremo mais à esquerda, da posição de Leon Denis a respeito do que seria esse bem-estar social, que ele chama de socialismo. Por exemplo, pessoas mais à direita vão interpretar que Leon Denis é um comunista, né? Se ele, de alguma maneira, pensou numa igualdade radical, numa comuna, sem dúvida nenhuma, podem ter certeza, foi a comuna dos discípulos de Cristo, né? Aquela irmandade que nos une, que nos unifica enquanto filhos de Deus, e não de nenhuma maneira uma igualdade política imposta por nenhum mecanismo político, social, econômico vindo de fora, vindo da estrutura da máquina social, da máquina estatal. E ao espectro da esquerda, né, no lado oposto, nós temos entusiastas assim dessa visão também que vão imaginar e defender que Leon Denis está abonando ideias radicais de revolta, o que ele diz expressamente que não no livro. Em outros livros também, mas em Socialismo e Espiritismo, Leon Denis vai falar abertamente sobre isso e vai recriminar duramente todos aqueles que instigam a anarquia, a rebeldia, ao ódio ou algum tipo de sentimento de desforra do pobre contra o rico, das classes oprimidas contra as classes opressoras, seja lá o que for. Ele reconhece que as classes mais acima, elas tradicionalmente e estruturalmente, às vezes não com malignidade moral, mas estruturalmente elas mantêm a opressão das classes baixas e, entretanto, ele considera anticristãs e anti-espíritas qualquer tipo de iniciativa violenta ou de sentimento de agressão, de desforra contra essas classes superiores, né? Que é a maneira espírita cristã de se ver as coisas, né? A conscientização do rico para que se responsabilize sobre os altos deveres que ele tem em face da pobreza, a responsabilização, conscientização do pobre em relação à necessidade da sua autopromoção, em parte, e também a necessidade da sua luta pela garantia dos seus direitos fundamentais, tanto quanto pelo exercício dos seus deveres fundamentais. Então, quando nós vemos aí, né, alguns amigos que defendem genocidas, né, de esquerda ou de direita, né, vão fazer apologia a Stalin, alguma coisa assim, né, a campo de concentração contra porcos capitalistas, né? Então, esse tipo de discurso é uma abominação de pessoas que não entenderam a mensagem espiritual, que não entenderam que a reforma não se dá no muque, não se dá na ponta do fuzil, não se dá na ponta da bota, né? A promoção da ordem, né? Num espectro mais à direita, ou a promoção da igualdade no espectro mais à esquerda, né? O espiritismo e o cristianismo promovem a transformação do indivíduo, a transformação interior, o que nos leva ao último tópico, que é o centro, o coração e a conclusão da filosofia social de Leon Denis, que é a educação. A única maneira através da qual nós criaremos uma sociedade sem injustiças é a espiritualização dos indivíduos. Que nós consigamos, nós possamos, ou tentemos, pelo menos, incutir a noção da existência de um Deus em relação ao qual todos nós somos filhos e, portanto, naturalmente iguais em questão de direitos, não iguais de maneira idêntica, não iguais no sentido de termos talentos ou capacidades ou esforço igual, mas no sentido de sermos todos seres humanos, filhos de Deus, herdeiros da criação, merecedores de amor, de atenção, de cuidado, de máximo de oportunidade, de desenvolvimento pessoal, de enriquecimento pessoal, para que cada ser humano possa desabrochar e florir na sua individualidade, da maneira como é, com as suas potencialidades, da maneira como é capaz de
promover em si mesmo esse desabrochar. Essa educação, Leon Denis vai enfatizar muito, ela precisa passar por esses valores espirituais, porque o sujeito que é materialista, ele, filosoficamente, ele não tem argumento, ele não tem base, ele não tem fundamentação para defender valores morais, por exemplo. Como é que ele vai defender o bem, o amor, se ele acredita que nós somos criados ao acaso, por acidente de forças materiais, de uma explosão que, por alguma razão aleatória, chegamos aqui, caminhamos para a morte, não existe senso nenhum, noção nenhuma de propósito nessa vida, de sentido nessa vida, e, portanto, o desespero, a loucura, até mesmo a desistência da vida, são conclusões naturais e racionais a que nós podemos chegar. E quem se opuser a isso é o moralista barato, porque eu não acredito nos fundamentos dessa proposta moral, dessa transformação moral. Então, a primeira coisa que nós devemos levar para as pessoas não é uma proposta de reforma íntima ou uma proposta de transformação social. É a crença de que existe o bem, que existe a justiça natural, garantida por uma inteligência soberana, bondosa e justa, que estruturou o universo a nosso próprio favor, né? A favor do florescimento, do desabrochar das potencialidades de cada ser humano. Neguemos isso, né? Ou permitamos que se negue isso, nós não vamos conseguir reorganizar as ideias morais das pessoas. E Leon Denis vai dizer, bom, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da instrução, da compreensão filosófica de como as leis de Deus funcionam, que as pessoas elas entendem que o mundo é injusto de maneira natural, portanto Deus não existe, porque não enxergam, por exemplo, o mecanismo das compensações, através do mecanismo da reencarnação, do processo da reencarnação. Não enxergam as influências invisíveis das personalidades, né? O lugar micro que tem uma única existência terrena diante da visão dilatada do todo, né? Onde a nossa vida tem mais sentido porque a vida física que é um capítulo de uma história muito maior, de um livro muito maior, e finalmente através da sensibilização do coração promovida muito particularmente pela arte. Nós precisamos voltar a esse tema, e eu até sugeriria que em outra oportunidade nós pudéssemos discutir mais demoradamente sobre estética e arte dentro do pensamento espírita, ou talvez dentro do pensamento de Leon Denis. Meu forte abraço, amigos, muito obrigado pela oportunidade. E eu tô aqui ouvindo, anotei. Então, quem sabe para 2022 já é um pontapé de tema, hein? Já que você estará conosco aí, a gente fica feliz com essa deixa que você colocou para o ano que vem. Bom, e sobre o livro Socialismo e Espiritismo, assim, foi o último que eu li de Leon Denis. Né, eu já li toda a obra dele, estou nesse processo de releitura, e foi o último que eu li, a gente pensa, puxa vida, como esse livro faz falta para nos ajudar a entender muitas coisas do presente. Então, assim, e você foi muito feliz nas colocações. É um tema delicado. Até teve uma pessoa que comentou aqui que quando se pergunta desse livro, os palestrantes desconversam, fogem do assunto e tal. E você foi brilhante. E eu queria que esse assunto fosse abordado. E quando eu pensei, falei, é o Beto. O Beto vai ter que trazer isso aqui. Eu não te sugeri o livro, claro, joguei a questão, mas eu sabia que você ia vir mais ou menos nesse caminho. E olha, foi uma abordagem muito centrada, bem ao estilo do que Leon Denis faz no livro, né? Então, realmente, você soube interpretar muito bem, Beto. Você foi muito feliz. Eu estou com compromisso de escrever lá o capítulo para aquele projeto que a gente está participando. E, claro, vou assistir essa sua palestra depois aqui, assim, com calma, vou pôr lá no mais lento e vou devagarzinho para tentar aproveitar. Você me mandou o seu material aqui também, você compartilhou com o público, enfim. Meu amigo, obrigado mesmo. E tem uma pessoa falando aqui que está tentando achar o livro e não consegue. Na livraria virtual do GELD, eu acabei de confirmar que tem. Tá constando. Não sei qual que é a quantidade que tem disponível lá. De todo jeito, na nossa livraria física também tem o livro. Então, caso você queira entrar em contato no WhatsApp, que eu estou divulgando aquele saldão com alguns livros que nós temos aqui na nossa banca presencial, a gente tem 2 exemplares do Socialismo e Espiritismo aqui em Uberlândia.
mas a gente despacha para qualquer lugar do Brasil, assim como o outro livro que o Beto citou, O Problema do Ser e do Destino. Essa edição também está esgotada, vai ter dificuldade de achá-la aí na internet. Nós temos aqui uma quantidade razoável que sobrou do congresso do ano passado, então a gente faz essa divulgação. Na verdade, sobrou do congresso do ano retrasado, que o ano passado também foi virtual. Então, a renda desses livros daqui e parte da renda do site é direcionada para a nossa instituição, o Grupo Espírita Leão Denis de Uberlândia, que promove esse evento. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Suas considerações finais aí para a gente chamar nossa amiga Larissa Chaves. Eu agradeço as lisonjas, né? Também te amo, né? Também te adoro, amigo. Né? É sempre muito bom a gente estar assim em família, né? Um lugar confortável, um lugar onde as coisas são fáceis e fluem bem. E os eventos que você organiza, eles são lugares assim, eles são lugares que promovem exatamente esse clima da fraternidade cristã verdadeira, né? Só tenho isso a dizer. Então eu vou chamar uma outra membro da família aí para completar esse trio aqui, que é uma irmã nossa também, né? Assim, a Larissa dispensa comentários. Ela chegou até o nosso evento através do Arthur Valadares, que na primeira edição, eu lembro direitinho, a gente estava lá almoçando, eu, o Arthur, a Sueli, e aí o Arthur, você conhece a Larissa e tal? Eu falei, não conhecia. Ele falou, faz um trabalho com Revista Espírita. Eu falei, pronto, faz trabalho com Revista Espírita, tem qualidade, então preciso dela. E aí no evento seguinte ela veio pessoalmente, participou, o pessoal me cruzava nos corredores, falava assim, onde você arrumou essa menina? Onde essa menina estava? Quem que é ela? E não se queria saber a informação. Eu falei, calma, gente, calma. E aí o pessoal realmente adorou e o pessoal foi sincero nos elogios que fez. E obrigado, Beto. Obrigado, Larissa, por ter aceito o convite. Vou me despedir do Beto aqui então para a gente ficar com a Larissa. Meu irmão, obrigado. Fica com Deus. Abração, amigos. Até breve. Obrigada. Beijo, Beto.